Fabrício Gandini, podemos... Vereador Gandini. Desculpa, presença. 5 vereadores presentes, Davi Ismael, PSB, presidindo, vereador Reinaldo Bolão, do PT, a quem convido para a leitura do texto bíblico, vereador Fabrício Gandini, que acaba de registrar sua presença, o PPS, vereador Anderson Marinho, não, quem vai ler? Bolão. Vereador Anderson Marinho e vereador Zezito Maio, do PMDB. Declaro aberta a sessão em meio às festividades, às comemorações da regularização fundiária do Campinho do Moscoso, assinado pelo governador, a quem prestigiamos a ação, a quem valorizamos a ação. Vereador Reinaldo Bolão, proceda a leitura do texto bíblico. Convido a todos os presentes que se coloquem em pé. Por gentileza. O Anderson Marinho está aqui, ele que tem que abrir. Ô, Anderson. Ô, Anderson, depois você vem para cá que eu vou ler. Depois você preside. Seu terceiro vice-presidente. Senhor presidente Daniel, a realização do sonho. Tudo isto aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, o rei, quando passeava no Palácio Real, fazia esta reflexão: eis autenticamente Babilônia a Grande, que eu edifiquei para a residência real, pelo poder da minha força e para a glória da minha majestade. Falava ainda quando uma voz caiu do céu: anunciaste, rei Nabucodonosor, que o reino é tirado, vão expulsar-te do meio dos homens, para te levar a viver entre os animais dos campos. Comerá ervas com os bois. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre a realeza dos homens e que a dá a quem lhe apraz. Lido o texto bíblico, senhor presidente, conforme solicitação de Vossa Excelência. A presidência agradece a leitura do texto bíblico. Convido o vereador Zezito Maia para que proceda a leitura da ata de sessão anterior. Me chamou no apagar das luzes. Nem eu sabia. Estou comemorando. Ata da 106ª sessão ordinária, terceira sessão legislativa, Palácio Atílio Viváqua. Presente, vereador Max Gandini Bolão, Rogerinho Marcelão, Davi, Devanice e Serjão. Fabrício Gandini, projeto número 2832. Davi Ismael 6.900-6.025. Justificativo de ausência de Max da Mata, compareceu do vereador Fábio Lube, vereadora Neuzinha. Somado temos o senhor Devani Ferreira, o senhor Max da Mata, Vanderson Marinho. Ainda discutido pelos vereadores, a autora da mais discutida é pelo vereador Davi Ismael, Devani, vereador Devani ausentou do plenário, vereador Vinícius, Serjão Bolão, retornou o vereador Zezito Maio. Zezito Maio, mas da Mata, o projeto de lei 103 de 2015, Neuzinho de Oliveira, instituiu o mês do idoso. Projeto de lei 235 do processo União do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo para fazer permuta de bem imóvel de administração pública, cooperativa de catador, coletor, reciclado e resíduos domiciliares da Grande Vitória, com a convalidação de atos administrativos já praticados, como regularizar o acervo patrimonial do município, esgotado após a audição do presidente de cada sessão, encerrado com os vereadores compareceram para a sessão de dia 11 de 2016 horas, a partir de 4 designou o expediente externo do dia de trabalho da comissão que mais ocorrer. Essa é outra sessão, 18 horas e 51 minutos, do que para salvar levado o presidente já que a parede aprovar e assinar pelo senhor presidente, secretário da redatora da ata. Senhor presidente, eu acho que quem está nos seus gabinetes, por favor, descer, que já são 4h10. Depois que a sessão acaba cedo, fica reclamando que tomou falta. A presidência consulta o plenário se alguma retificação fazendo a ata lida e solicita a assessoria dos vereadores não presentes que liguem
para continuidade da sessão. Leitura do expediente interno. Projeto de lei Prefeitura Municipal. Indicação, vereador Luizinho, Marcelão, Max da Mata. Bolão, Marcelão. Name, Marcelão, Luizinho. Indicação, Luizinho. Voto de pesar, Luizinho. Senhor Ivan Fiene. Requerimento, Serjão. Voto de louvor, Luizinho. Sessão Selene, Serjão e Max da Mata. Audiência pública, Max. Lido. Expediente interno, senhor presidente. Inclui-se em pauta, inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial, recebimento de emendas, defiro, indicações, voto de pesar, requerimento de plenário. Em discussões, demais proposições de vereadores presentes. Voto de louvor, moções e requerimentos sujeitos à votação. Dos vereadores ausentes, os requerimentos voltarão a ser lidos amanhã. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, passamos à hora das lideranças partidárias. Primeiro, vereador inscrito Neuzinha, ausente. Devani, ausente. Max da Mata, ausente. Vereador Zezito Maio, pelo tempo de 1 minuto, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou até falar para dizer que não tem a manobra, porque faltam 7 vereadores aqui, eles devem estar vindo para cá ou devem estar em dado oficial, mas eu acho que vocês que tiver alguém no gabinete, assessores, pedissem que viesse para a sessão. Para depois, tem muitos inscritos, aí a sessão acaba rápido, aí fica reclamando que a sessão acabou rápido. Tem projeto do Executivo hoje, que nós combinamos de votar ele, vereador Gandinho, não tem ninguém aqui, aí eu não vou nem falar mais, para não ser enjoado. Vereador Bolão, ontem quando eu estava saindo aqui, o governador Paulo Arthur e o vereador Marcelão me convidou para estar lá no Palácio, aí estava lá nessa casa, eu, o vereador Nami e Wanderson Marinho. Eu não vi o resto dos vereadores para fazer o convite, que não deu tempo, assim, eu tinha feito. É que o governo do Estado está mandando um projeto de lei para a Assembleia, aonde vai regularizar o terreno ali, que é do governo do Estado, e vai ser regularizar as inscrições de 2.800 famílias terão regularizado seus imóveis no centro de Vitória, aonde eu, o vereador Nami, estava lá. Vou começar a fazer mais agora. Eu não pude estar lá, infelizmente. Vereador Nami estava lá e falou em meu nome de Anderson, estava o vereador deputado Amário Neto, falou em nome do deputado, o ex-deputado Zé Esmeraldo, que foi um lutador daquela luta, estava lá, falou. Estava também a Luzia Toledo, o Robin Leite, CPV, e o Anderson da AMPAR, Associação do Parque Moscoso. Então, vereador Bolão, o governador do Estado reuniu, assinou o projeto de lei, que está indo para a Assembleia e vai ser feito lá o mais rápido possível, aonde estarão dando de direito gente que tenha mais de 100 anos de propriedade naquela região, e não foi resolvido. O governador do Estado, Paulo Artung, todos nós sabemos, que quando tem um assunto que é de interesse da população, ele botou em prática rápido. Isso, ex-vereador Toninho. Estava lá as comunidades envolvidas, e há mais de 100 anos, o Max lá estava ali daquela região que é do centro da cidade ali, também estava presente, assessor ali de Max. Assessor de Luiz Emanuel, aliás, estava lá. E notamos que a população... Não, foi só para o Campinho do Moscoso, por enquanto.
estaremos pedindo ao governador, esse vereador que vos fala, vou pedir um estudo para ver qual é a área, vereador Max, que além do campinho do Parque Moscoso, pertence ao Estado, para que nós estivéssemos fazendo o mesmo procedimento. Começamos pelo centro, até em respeito ao presidente da casa, Nami, para o vereador Bolão, prestigiar também o presidente da casa, que ele é um dos moradores mais antigos ali do centro, vereador Devani. E tem que ser assim, prestigiar aqueles que estão lá há muito tempo e a todos nós, todos os vereadores, todos que envolvem ali no centro, e dizer que muita coisa vai sair no centro ali, e eu e o vereador Nami e o vereador Vantes vamos estar presentes, lógico que nós vamos estar convidando, vou pedir ao governador que não deixa de citar os vereadores. Não, Bolão, claro que você vai, você tem dúvida disso, você estará nessa barca? Eu estou na dúvida se eu estou. Não tem. Lá não tem esse negócio de retaliação, não. Então, o presidente está chegando aqui, senhor presidente. Eu estava falando, senhor presidente, sobre o movimento que nós fizemos ontem lá junto com o governador, onde você nos prestigiou com aquela belo discurso, e dizer que nós vamos ter muito mais coisas para fazer no centro, e a Vossa Excelência sempre vai estar lá nos representando. É assim, aqui no Executivo Municipal, o prefeito escolhe as pessoas que vão falar, e lá no governo não tem disso. Nós, eu e o Vantes, que pedimos o vereador Nami para falar em nome da Câmara Municipal, vereador Max. Então, senhor presidente, já acabou meu tempo, está acabando. Senhor presidente, acabando rigorosamente o dia, acabou meu tempo. Convidar o presidente, o vereador Namichek, para assumir a presidência. Paulinho, agora daqui a pouco vai o resto. Próxima liderança, vereador Gandini. Vou perguntar com o líder do PSB, vereador Davi Ismael. Vereador Davi. De quê? Queria dar uma boa tarde aos meus colegas vereadores, lideranças comunitárias que já melhoraram de saúde, não é isso, Clebinho? Tá bem. Paulinho. Deninho. Do PPS. Quero dizer que o tema que está proposto, mais uma vez, vereador Zezito Maia, e ontem a gente já conversava sobre isso, é regularização fundiária. A regularização fundiária no município de Vitória. Vereador Zezito Maia, como é difícil a pessoa no município de Vitória ser dona daquilo, ser formalmente dona daquilo que ela já é dona. Verdade. É terreno de marinha, é o terreno que o governador Paulo Arthur resolve, que era do Estado e recebeu por convênio e está repassando aos seus legítimos proprietários. Aí se paga foro, se paga ITBI, se paga terreno de marinha. Alguns acham que irão pagar outorga onerosa, mas tem que passar pela Câmara. E acredito que os demais vereadores não deixarão passar aqui na casa, porque isso burocratiza, isso embaraça a cidade de Vitória. Vereador Bolão, a dificuldade que será para uma pessoa fazer valer o seu direito, ter o seu direito exercido, com tantas coisas. Sempre é um sonho ver a extinção dos terrenos de marinha. O município de Vitória sonha com isso. As pessoas têm no nosso prefeito Luciano Rezende, deputados federais, pessoas, a pequena ação que a Câmara deu, mas importante porque fez parte do processo, mostrando que é complicadíssimo. A pessoa quer assumir um terreno na Reta da Penha que comprou,
Mas não pode, vereador Serjão, porque o SPU vai e demonstra interesse naquela localidade. No Campo do Caxias, nas Paneleiras. Aí, a dificuldade que é. A solução, por exemplo, vereador Bolão, se Vossa Excelência me permite, esse diálogo com relação a Goiabeiras, especificamente com relação às paneleiras, hoje elas não são reconhecidas como utilidade pública, em razão de uma série de dificuldades. O município de Vitória poderia enviar o projeto para cá, dando o perdão da dívida, para que esse patrimônio histórico continue sendo valorizado. E a gente tem, na luta, na trincheira que é essa Câmara, pessoas, vereadores representando cada um o seu cantinho da cidade, dispostos a dizer não a mais entraves que querem colocar o desenvolvimento da nossa cidade. Recentemente, viu o vereador Serjão aqui, teve o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nas suas diretrizes colocou que o adensamento é importante para a Vitória, para evitar com que a todo tempo pessoas morem em Cariacica, na Serra, Viana, Vila Velha, e venham trabalhar sobrecarregando as nossas estradas, as nossas ligações. Segunda ponte, terceira ponte, Norte-Sul, Fernando Ferrari, e quanto isso é prejudicial. Assim, quero dizer que a expectativa que temos, de termos um PDU que ande para frente, um PDU que valoriza a cidade, um PDU que demonstra a preocupação que precisamos ter com a qualidade de vida das pessoas. Esse é o PDU que sonhamos. Esse é o novo PDU que aguardamos e ansiamos que seja enviado para essa casa. Mas, caso queiram insistir com algumas coisas, a exemplo de coisas que estavam anunciadas, sabia que ia dar errado, e não deram. E deram. Que não venham com embaraços ao desenvolvimento da nossa cidade. A cidade de Vitória precisa continuar se desenvolvendo. E aguardo do nosso interlocutor junto à Prefeitura de Vitória a resposta dos meus requerimentos. Estou aguardando, vereador Toninho. Acho que continua. Esse dedo positivo não resolve meus problemas. Então tá bom. Vou descer para receber e agradeço. Agora entramos na fase dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Zezito. 10 minutos. Depois Bolão. Eu liguei para você. É o que, vereador Zezito? Falar a primeira palavra, ele abre ali. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Bolão, vereador Nami, tivemos ontem lá no governo do estado, onde Vossa Excelência falou por nós lá na Câmara, estava eu, o Wanderson, Vossa Excelência, e aquele evento ali para o pessoal ali da região de Vossa Excelência, no centro, onde Vossa Excelência ajudou a comandar aquela cerimônia. Eu vi a felicidade daquele pessoal do Parque Moscoso, falando, vereador Nami, pensei que você e eu ia morrer, nós não ia vermos isso. Desde Jerônimo Monteiro, há 110 anos, o vereador Nami conseguiu, junto com o prestígio do governador Paulo Artung, conseguir aquilo lá e eu não estou com ciúme, vereador Nami, que ali eu tenho minhas amizades, meus votos, e eu vi. Quê? Não posso falar nada, não sei de que você está falando. Não sei desse assunto. Então, e mais coisas faremos ali no centro, eu, você, o Wanderson.
Tem muita coisa para fazer ali no centro do governo do Estado. Tem o Portal do Príncipe e mais algumas coisas que serão surpresas boas, que nem a Vossa Excelência sabe ainda, eu não vou dizer. E o vereador Bolão, nessa barca você estará, nós estaremos todos juntos. O vereador Marcelão, está todo mundo. Então, muito feliz com aquilo, vereador Nami. Você quer falar sobre o assunto? Eu cedo o resto do meu tempo para Vossa Excelência, quer? Uma parte, Excelência, muito eu não obrigado. dou a parte, não. Eu cederei o resto do meu tempo ao vereador Nami. Quando ele quiser acabar, ele cabe dali. Vamos, Excelência. Então, faça o favor de ocupar a presidência aqui, vereador. Até que o anfitrião, a autoridade maior naquele momento, foi Nami que estava lá, que é o presidente da Câmara. Vem para cá, vereador, estou te esperando você chegar. Depois ele disse que eu não gosto dele. Obrigado, vereador Zezito. O vereador muito próximo do nosso governador, tanto que estava sentado ao lado do governador Paulo Artung ontem lá, numa solenidade simples, mas de grande calor, porque o governador tinha a exata noção da importância para os moradores do centro da cidade, particularmente dos moradores do antigo Campinho, que é o Parque Moscoso, com a proposta do governador enviada ontem para a Assembleia Legislativa, pelas mãos da vice-presidente Luzia Toledo, para ser votado. Aquilo ali é o seguinte: o Campinho, o vereador Luizinho foi convidado? Foi sim, vereador. Todos os vereadores foram convidados aqui. Olha nos telefones 10 para 7, eu fui convidado aquela hora. Eu te liguei, eu estava na faculdade. Então, senhores vereadores, ali é o seguinte: o antigo Campinho era um mangue que foi aterrado. Como era mangue, era mar, era um braço de mar. Hoje a Avenida República era um braço de mar. As embarcações entravam ali pela Avenida República e iam atracar lá no Cais de São Francisco. Cais de São Francisco, que é ali perto de onde é o viaduto hoje, por ali. Então, aquela região que era a região de Marinha, portanto, era uma região da União, vamos dizer, do governo federal, não tinha governo federal, da coroa. Na época de Jerônimo Monteiro já era União, já era uma república. Jerônimo Monteiro aterrou o Campinho. Portanto, o governo federal, que é... Senhor presidente, Sim, Excelência. Vossa Excelência já bateu uma bolinha lá no Campinho? Não, Excelência, eu cheguei logo depois, já estava pronto, lá já tinha umas traves lá. Então, ali era a área da União, era domínio da União. Domínio da União. Que foi cedido para o governo do Estado. Então passou a ser domínio do Estado. Passou a ser domínio do Estado. O Estado, porque quem aterrou o Parque Moscoso, que fez o aterramento, retirando terra do Morro da Santa Casa e do Morro da Cidade Alta, e aterrando, foi o governo do Estado do Espírito Santo, porque a prefeitura ainda estava nascendo. Estamos falando aí de 1910. A prefeitura ainda estava sendo articulada para ser criada. Então não tinha prefeitura é o Estado. Então o Estado, houve até uma disputa muito grande, porque muitos queriam que ali fosse loteado para ser vendido. Jerônimo Monteiro bateu o pé e falou: não, vai ser um parque. Vamos lotear o entorno. E aí o entorno foi loteado, mansões foram construídas no entorno do Parque Moscoso, etc. Aquela área, portanto, depois de vendida, as pessoas que são proprietárias, são posseiras. Elas têm a posse. E o domínio? O domínio não é da União, é do Estado. Quem pagou taxa de marinha, atenção, quem do Parque Moscoso pagou taxa de marinha
pode receber o dinheiro de volta. Pode receber o dinheiro de volta, porque lá não é da União. Houve um pagamento indevido. Aquilo, desde 1910, é do Estado. E agora, o governador fez agora o projeto, permitindo que o Estado também transfira para quem for posseiro, quem for dono dos imóveis, transferir o domínio. Senhor presidente, são 2.800 famílias, não é isso? 2.800 imóveis. Imóveis ali na região do Campinho. Vezes 2, 5.600 votos para Mano. E o vereador Zezito estava lá e também prestigiando o governador. O deputado Zé Esmeraldo estava lá também, Zé Esmeraldo. Amaro Neto, o vereador, não o vereador do PV, Parrini, Santo Parrini. É nosso também, estava lá. O nosso amigo. As pessoas que têm alguma... Vereadora Luzia Toledo, que foi antiga moradora do centro da cidade, vereadora Luzia, deputada, ex-vereadora Luzia Toledo, deputada Luzia Toledo, estava lá também. Enfim, o povo, estava lá o presidente do CPV, o Robinho, o presidente da Ampar, também, dirigente nosso lá, vários diretores da Ampar, e o governador realmente acertou na veia ali, porque é uma coisa que dependia dele, e como disse alguém lá, ele, quando está com a bola diante da trave, não chuta para fora. Alguém disse isso lá. Olha aí, Robinho da Ilha, rapaz. Presidente do CPV. Vou falar pela 5ª vez, Robinho da Ilha. Presidente do CPV. Claro que estava lá, Robinho. E outros líderes comunitários também do centro, da Santa Clara, ali do centro da região. Então, vereador Zezito, Vossa Excelência fez um pronunciamento bem atualizado sobre a questão, a vida ontem à noite, lá no Palácio Anchieta, e nós do centro, nós de Vitória, acho que todos os vereadores, manifestam a gratidão ao governador Paulo Atung por esse gesto, essa iniciativa que vai retirar muita gente de dificuldades e também aquecer o mercado imobiliário lá do centro. Muito obrigado. Senhor presidente, até que tem esse restinho de tempo que cabe, eu estou na presidência e vou chamar, até o governador está contribuindo pela cidade de Vitória, que vai contribuir com muito mais. Vocês vão ficar surpresos que verão muitas coisas boas para Vitória. Muito obrigado. Pode sentar aqui, presidente. Eu acho que o candidato a prefeito do PMDB... Vereador Reinaldo Bolão. Em seguida, vereador Luizinho Coutinho. Depois do Bolão. Senhor presidente, vereadores, lideranças comunitárias, presente às sessões terça, quarta e quintas-feiras. Mas, senhores vereadores, a prestação de serviço básico nessa cidade, da qual eu tenho cobrado muito aqui, ela, a cada mês, a cada semana, cada dia que passa, essa prestação de serviço, como serviço básico da cidade, está caindo na cidade de Vitória. Aí os jornais, jornal impresso de grande circulação na cidade de Vitória, o cidadão que pode se manifestar, isso porque o Horus Vivo, o amado de Pitar, o senhor das duas terras, colocou que ganhou a eleição na cidade de Vitória em função da má prestação de serviço da gestão anterior. E aí a população que está dizendo aqui, ó. É a população que está dizendo aqui, vereadores.
Erosão que atinge a orla da praia de Camburi, coloca Castanheira em risco, que já atinge calçadão em dias de maré alta. Aí o cidadão de Vitória, que paga os seus impostos, que votou em Luciano, acreditou em Luciano, que ia mudar a prestação de serviço na cidade de Vitória, ele disse o seguinte: entrei em contato com a Prefeitura de Vitória através do serviço Fala Vitória, telefone 156, mas ainda não me deram um retorno sobre o caso. Esse é o primeiro. Porta a porta. É um serviço de prestação de serviço às pessoas que são cadeirantes. Cleriomar Rubens Sebastião, aposentado. Liguei para solicitar o serviço do porta a porta, porém a mulher que me atendeu disse que os carros estão quebrados sem previsão de conserto. Esse é outro serviço básico da cidade. Santo Antônio, pedido de serviço. Alexandre Soares, corretor de imóveis. Solicitei vários serviços à prefeitura e não fui atendido. As ruas Jaci Gomes, Aura Andrade, Cipreste, Wellington Rony, Vicente Paula Pereira, entre outras ruas, permanece com desníveis e bosquetes soltos. Então, vereadores, cidadão de Vitória vem aos jornais impressos da cidade cobrar a prestação de serviço básico na cidade de Vitória. E aí, vou dar uma parte a Vossa Excelência, uma parte bem pequenininha, vereador. 5 segundos, já posso até começar e finalizar agora. O vereador Fábio Lupo falou que essa demanda de Santo Antônio, ele já vai resolver. Pode ficar tranquilo. Que bom, vereador. Eu sei que Vossa Excelência é um vereador atuante de Santo Antônio, e com certeza esse solicitante aqui é eleitor de Vossa Excelência. Vamos olhar. E eleitor do prefeito Luciano Rezende, que prometeu as mudanças lá. Mas aí eu quero aqui, senhores vereadores, vereador Zezito Maio, o prefeito Luciano aqui, ele faz um contrato com a Solo Brasil Serviço de Call Center de R$ 1.274.415,36. E ele coloca uma demanda no Fala Vitória de 400 mil telefonemas ano. A gente precisa saber. 400 mil telefonemas anos. Aí eu fiz uma continha aqui. Vereador Rame, eu quero perguntar a Vossa Excelência, essa Solo Brasil, serviço de call center, era aquela empresa que presta serviço aqui na Câmara ainda? Presta não? Mas ela prestava serviço aqui, não prestava? Ela que eu não, estou falando do contrato que ela fez aqui com a Prefeitura de 1.727.000, que está prevendo 400 mil telefonemas. É a empresa que fazia prestação de serviço aqui? A Solo? Mas presta serviço aqui ainda? Não. Então tá, só esclarecimento. Então, vereadores, 400 mil telefonemas ano. Eu fiz uma continha rápida aqui, 400 dividido por 12, dá 33 mil mês. Dividido por 30, mais ou menos 1.100 telefonemas mês. Precisamos saber realmente se essa demanda de 400 mil. Aí nós vamos pedir alguns requerimentos de informar para fazer essa checagem. Por que eu estou fazendo essa fala aqui, vereadores? Porque aí ele vem aqui, vereadores, no outro contrato da saúde, ele vem aqui em outro contrato da saúde, no contrato da Secretaria de Saúde, ele vem aqui e faz o seguinte: objeto do contrato original, prestação de serviço, execução de exames especializados, de diagnóstico por imagem, radiografias odontológicas digitais, incluindo realização e entrega de laudo aos usuários. Objeto do aditivo, pasmem, vereadores, decrescer, ou seja, reduzir em 40% o valor original do contrato. Ou seja, ele me faz um contrato lá de 1.217.000, que precisamos checar realmente se são 400 mil telefonemas ano, e me reduz aqui uma prestação de serviço básico na cidade em 40%. Olha, me parece que a coisa não está casando. E quando a gente fala em serviço básico, prestação de serviço, de execução de exames especializados, de diagnóstico por imagem,
radiografias odontológicas digitais, incluindo realização e entrega de laudo aos usuários. É o cidadão que vai lá fazer o exame de radiografia. Eu não estou entendendo o Horus Vivo. Eu não estou entendendo o Amado de Pitar. Está tirando o serviço da saúde pública da cidade de Vitória. Vereador Bolão. Então, quando eu venho a essa tribuna aqui para cobrar algumas questões nessa cidade, é baseado em próprias informações que a prefeitura nos dá. Pois não, vereador. Vereador Bolão, por coincidência, hoje o funcionário fiscal do CETRAN, aonde o vereador Max foi secretário, vereador Max, e aí eu gostaria da sua atenção. O fiscal me disse o seguinte: vereador Marcelão, nós temos a Adriana, a gerente, a Nicole, chefe de serviço, gostaria que o vereador Max prestasse atenção, que nos dá hora extra a 27 fiscais nesse município. Mas alguns ganham e alguns não. E tem horas extras lá de 30, 36, 50 horas. O porquê disso, vereador? Porque na época do vereador Max era 60% e reduziram tanto isso. E agora são poucos que ganham hora extra. Não é todo mundo. E a fiscalização do aeroporto, por exemplo, que tem um voo que chega a 1h48 da manhã, não tem fiscalização nenhuma. E aí, Rogerinho, os taxistas estão ficando desamparados lá também. E aí acontece na Rua da Lama, no Centro de Convenções, em Camburi, né, em todos os lugares da cidade. Isso foram palavras ditas pelo fiscal, que está sendo prejudicado, além de estar sendo prejudicado o serviço da cidade de Vitória, os fiscais, que poucos ganham hora extra. Já foi falado com a gerente Adriana, e ela disse lá para o fiscal, quem manda lá é ela, e acabou. Então eu estou deixando aqui o meu repúdio para essa senhora Adriana, que prestigia alguns fiscais e outros não. Muito obrigado, vereador Bolão. Então, só concluindo a minha fala, o que eu quero dizer aqui, que me retira, reduz contratos em serviços básicos da cidade e amplia os outros. Um exemplo, o programa de saneamento ambiental, que fez um contrato de 1.700.000, Secretaria de Meio Ambiente, com técnicos competentes, poderia estar fazendo esse projeto com os técnicos da Secretaria, que contratou por 1.700.000 o programa de saneamento ambiental na cidade de Vitória. Contratação dos cones, R$375 mil, contratação de trio elétrico, R$110 mil. Aí o prefeito, agora, 1.127.000, com a empresa Solo Brasil, de call center. E me reduz em 40%, a prestação de serviços de exames especializados de diagnóstico por imagem. É que o cidadão dessa cidade precisa se dirigir para fazer o seu exame. E está aqui a redução. Esse é o governo da mudança. Esse é o governo da mudança. Mas, conforme relatei anteriormente, a população já está prestando atenção o que está acontecendo nessa cidade. E tenha certeza que o ano que vem ela vai julgar. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Vereador Luizinho. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes de galerias. Senhor presidente, o que me trouxe à tribuna aqui hoje, aqui agora, nesse momento, foi que eu saí daqui ontem, assim, meio preocupado com Vossa Excelência. Quando eu pedi para discutir o processo do idoso aqui, Vossa Excelência fez um espanto. Eu acho que Vossa Excelência, vou falar para Vossa Excelência, vereador, presidente dessa casa,
Ontem eu pedi para discutir o processo do idoso aqui. Aí Vossa Excelência fez um espanto, que eu até fiquei assim, oficiais aqui ontem. Não sei qual foi o motivo, mas quero dizer a Vossa Excelência que eu não tenho, enfim, nenhum preconceito. E a minha discussão aqui foi porque, na verdade, vim parabenizar a vereadora Neuzinha, que ela fez um projeto aqui para que os idosos sejam lembrados o mês inteiro, né? Porque já existe o Dia do Idoso. É dia 27 de setembro, que é Dia do Idoso, a nível, acho que nacional, mundial, não sei. É Dia de Córrego do Damião também. É, também Dia de Córrego do Damião, para quem, suas religiões. Córrego do Damião é católico. É, na sua religião, cada um tem sua religião. Aí, mas, quero dizer a Vossa Excelência que nada contra o idoso, pelo contrário, eu fiz aqui, falei da nossa festa primavera da Igreja Santa Maria, dia 21, onde nós vamos fazer um baile da melhor idade. E quando estava falando aqui, elogiando o prefeito Luciano Rezende, pela brilhante obra que ele entregou na comunidade de existência, o vereador Marcelão me interpelou, porque eu ia colocar, vereador, e eu vim aqui para falar de novo, que, na verdade, o administrador, quanto mais ele faz, mas o povo, lógico, quer coisa melhor, buscando lógico. O campo foi maravilhoso, mas o campo ficaria muito melhor, vereador Gandini, se tivesse com a arquibancada. Aí, a gente sabe que houve certa dificuldade, de que me parece que o dinheiro que vinha para fazer o campo não veio, mas a natureza colocou um morro próximo àquele campo lá, e quem for lá assistir, aonde... Sim, aquele morro lá foi feito, mas ficou ali, propício a fazer uma arquibancada ali, onde vai gastar bem menos, porque já está lá, assim como no Remo, ali no Saldanha, tem aquele morro lá que as pessoas sonhavam em fazer também ali uma arquibancada. E não foi feito, mas o prefeito Luciano, nós já fizemos uma indicação a pedido da comunidade para que faça uma arquibancada ali para atender aquela comunidade no futuro. Outra coisa que me traz aqui, presidente, é que eu fui procurado por pessoas humildes que moram num lugar rico. O pobre que trabalha no lugar rico, ele tem certa discriminação. E querem fazer discriminação, e aí, vereador Gandini, lá na Ilha do Boi, pô, mas Luizinho, você sai daqui da Ilha Santa Maria para a Ilha do Boi, meu amigo, eu sou vereador de Vitória. É isso aí, vereador. E lá na Ilha do Boi, estava lá na Ilha do Boi, quando fiquei sabendo que querem proibir os funcionários que trabalham na Ilha do Boi, no hotel, nas casas de família do Boi, passar por uma Alameda, que é onde a Cezanne tem uma rede, que aquelas pessoas que trabalham ali, tem mais de 40 anos que passa ali, eles descem ali para pegar o ônibus, 4 horas da tarde, eu estava lá, às 4, fiz questão de ir lá, e vou lá amanhã de novo, vou lá, vereador Davi, vou convidar a Vossa Excelência para ir comigo, que Vossa Excelência também estava no congresso lá dos corretores de imóvel, Vossa Excelência estava lá também, e foi uma oportunidade que nós encontramos aqueles funcionários do hotel e que os mesmos reclamaram que estavam querendo fechar a Alameda. Aí, ontem o vereador Davi, que estava lá em reunião com algumas pessoas lá, me convidou, e nós ligamos para Anselmo Tosi. Anselmo Tosi, a Cezanne tem interesse de fechar essa Alameda? Não. Tivemos com o Bet, a prefeitura tem interesse de fechar essa Alameda? Não. Então, por quê? Por que existe esse movimento de secretário da prefeitura ou interesse político de alguém para fechar uma passagem aonde só atende pessoas humildes
que trabalha naquele local. Então, eu estou aqui para que essa casa, o prefeito, o nosso líder do governo aí, leve ao prefeito Luciano, para que não feche aquela passagem, para que não possa vir prejudicar aquelas pessoas humildes. O vereador Luizinho. Mas aí, para aí, pessoal, eu vou colocar, porque eu quero voltar lá no campo de resistência. No campo de resistência, vereador Gandini, vereador Vinícius Simões. No campo de resistência, o secretário, às vezes, um secretário fala uma coisa, secretário de esporte, dá o nome dele, que é do seu partido. Secretário de esporte, vem dizendo que o dinheiro que vinha do governo do estado não veio, que não sei o quê, não discute de festa, de comemoração, que o povo não queria saber disso. O povo estava querendo curtir lá os jogos. E disse que ele foi lá para a reunião, mas foi lá para cancelar a grama sintética, porque o governo do estado tinha negado o dinheiro. Mas ele ligou para o Luciano, e o Luciano, não, pode ir que eu garanto fazer a obra. Parabéns, prefeito. Mas aí eu quero entrar numa coisa, vereador Gandini, vereador Vinícius Simões. Aí, é que o orçamento nessa casa, eu quero a atenção de todos os vereadores, com todo respeito ao prefeito Luciano e a todos os prefeitos que por aqui passaram, que aí, se não tinham a verba para fazer, eu quero colocar, igual a minha unidade de saúde aí em Santa Maria, que não tem verba para fazer. Não tinha verba para fazer, então o prefeito deve ter tirado verba de algum lugar para levar para outro lugar. É lógico, é legítimo, não é nada de ilegal, não é nada de legal, mas só que como representante do povo nessa casa, assim como o prefeito representante do povo na cidade de Vitória, nós somos representantes do povo nessa casa, nós não temos conhecimento da onde que foi tirado, remanejado. Mas isso aqui não acontece só no governo do Luciano, isso aconteceu nos governos anteriores, no governo passado, todos os governos. E essa casa precisa fazer uma reflexão para que tenhamos, excelência, você é pastor, na igreja talvez eu peça de silêncio, mas aqui não ninguém está fazendo barulho aqui não, nós estamos falando para o povo de Vitória, que nós estamos precisando de usar uma parte, a fiscalização nossa aqui, não contra ninguém, mas a gente precisa saber para que a gente possa estar ciente das coisas que acontecem. Porque quando você bota um orçamento para saúde, educação, segurança, porque isso, vereador Rogerinho, aconteceu na unidade de saúde de Santa Maria. O governo passado deixou 2 milhões lá para fazer unidade de saúde. Chegou a dar hora de serviço, teve problema com a empresa. Luciano chegou, garantiu que fazia a obra. Uma parte, vereador. O prefeito Luciano falou que ia fazer a obra, foi lá, deu ordem de serviço. Quando dá ordem de serviço, esse pessoal pensa que o Luizinho é menino. Tem 10 anos de praia, companheiro. Quando deu ordem de serviço, empenhou a obra, empenhou o serviço, companheiro. Então o dinheiro estava depositado. Aí não pôde fazer a obra, não pôde fazer a obra. Não pôde fazer a obra. Vereador, vice-líder dessa casa, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Obrigado. Eu tenho respeito muito pela Vossa Excelência. Então, não pôde fazer a obra. Não pôde fazer a obra, então o dinheiro foi diluído na secretaria. Ok, mas a obra não foi feita. No ano seguinte, no orçamento, nós não colocamos, porque nós tínhamos a palavra do secretário da Fazenda, que estava aqui discutindo, que nós íamos fazer a obra em 2015. Uma parte, excelência. 2015 está indo e o orçamento está chegando nessa casa. Eu já falei nessa tribuna, se não tiver no orçamento uma verba para fazer a unidade de saúde aí em Santa Maria de Monte Belo, que aguarda por mais de 20 anos, esse vereador não vota o orçamento. Com aval da minha comunidade, eu estou colocando. E com relação ao remanejamento, nós vamos ter que ter uma conversa com o secretário, com o prefeito, porque nós temos que também ter participação no remanejamento. Tirou dinheiro, eu não sou oposição, Luciano. Se ele precisar de
de uma pasta para outra e se mandar para essa casa, me pedir autorização, votarei com ele, porque eu respeito o prefeito Luciano. O prefeito tem respaldo para isso, porque ele foi eleito pela população de Vitória e ele é responsável pelo orçamento, ele é responsável pela cidade de Vitória. Tenho todo o respeito pelo prefeito Luciano, votei nele e tenho certeza que o Luciano pode vir novamente, porque é um cara direito, sério, mas essa casa tem que dar contribuição dela na fiscalização do dinheiro público. Obrigado. Rapaz, pela ordem, senhor presidente. Não, senhor, já terminou o pronunciamento, ele já estava... Não, pela ordem. Ah, pela ordem, sim, Estou senhor. pedindo a parte não, Vossa Excelência. Eu não apartei nem a Vossa Excelência naquele belo discurso do Palácio Anchieta, vou apartear aqui. Não, sim, senhor. Eu quero dizer que concordo com o vereador Luizinho. Vereador Luizinho, além de você pode contar com esse vereador se você for fazer uma emenda, principalmente para a Ilha de Santa Maria, um bairro vizinho meu, ali da Praia de Suá, vereador Luizinho, pode contar comigo. Mas, vereador Luizinho, nós temos que ficar atentos, eu vou te dar só assim, mais falando para o vereador Luizinho, que ali não tem, na Praia de Suá já tem unidade de saúde, TPA, papapá. Então, o vereador Luizinho deu um alerta para essa Câmara, que de repente, vereador Luizinho, não vai ter o dinheiro para fazer a unidade de saúde que tanto precisa aí de Santa Maria, mas não pode remanejar para fazer aumento de outras unidades de saúde que têm interesse político. A carapuça paga quem quiser. Vossa Excelência fizer uma emenda para botar o dinheiro que você acha que cabe, pode contar com a minha assinatura que eu votaria com Vossa Excelência. Legítimo representante em Santa Maria, adjacência, Monte Belo, ainda pega um pouquinho na Praia de Suá. Então, a Vossa Excelência pode contar comigo, se fazer uma emenda, estaria à sua disposição. Porque o remanejamento, só para concluir, vereador Luizinho, remanejamento, ele não pode fazer na Ilha de Santa Maria, mas ele pode tirar para ampliar em outros lugares que isso vai acontecer. Muito bem, só para nós ficar atento. Senhor presidente, pela ordem, eu cometi lá uma justiça com o meu pastor, Devani, que na verdade não é ele que está pedindo licença, está pedindo... Então, quem é que está fazendo esse silêncio? Vai pedir silêncio lá na casa dele, porque aqui ninguém está fazendo barulho, não. Então, se está incomodando a minha fala, que ele pede para ser diário plenário. Eu quero pedir desculpa ao vereador, porque eu mencionei lá que ele estava pedindo licença. Questão de ordem, senhor presidente. Então, eu quero pedir desculpa ao vereador e dizer para o vereador Zezito que eu acredito no prefeito Luciano Rezende, eu acredito. Então, eu tenho uma grande perspectiva, acreditar que ele possa fazer muito bem na unidade de saúde. Porque não é minha, não. O prefeito foi secretário de saúde, o prefeito conhece a situação do bairro, e eu acredito que ele fará. Eu não tenho minha dúvida nenhuma. Eu acredito no prefeito Luciano Rezende, tanto é que eu fui para a rua pedir voto para o prefeito, com certeza, sem problema nenhum. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, né? Senhor presidente, muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência. Vereador Luizinho, eu entendo perfeitamente o sofrimento de Vossa Excelência, que é daquela comunidade, que luta em prol daquela comunidade, que sempre defendeu a construção desse posto de saúde. Eu defendo o diálogo com o Executivo para que possamos procurar a melhor forma possível para resolver e, é claro, sarar essa ferida que Vossa Excelência carrega há 20 anos, que não foi resolvido também no passado. Senhor vereador, eu quero propor e me pôr à disposição de Vossa Excelência de nós encontrarmos um caminho. Se o caminho não for via orçamento, devido a dificuldades que o governo no Brasil inteiro enfrenta, em Vitória não é diferente, senhor presidente, nós irmos a Brasília, nós irmos à procura dos nossos 10 deputados, como eu fiz recentemente, em uma sessão que eu fiquei lá a tarde inteira, nós procurarmos os nossos 3 senadores, apresentarmos para eles, vereador Luizinho, projeto do posto... Pois não, presidente. Vai dar 5 horas, temos que começar a sessão, a ordem do dia, excelência. E Vossa Eu não Excelência tenho 1 minuto aqui. e 20, senhor presidente. Eu queria entender como que funciona isso aí.
Se é na hora que o senhor quer que pare, a gente Não, tem que também parar, não. se À completa vontade, o vereador, tempo. à vontade, por Eu vou favor. encerrar, Excelência, em respeito ao pedido de Vossa Excelência. Haja visto que nem deveria pular na tela se não funciona. Por favor, retirar de lá, porque estou encerrando minha fala. Senhor presidente, Isso quero é- usar o meu um minuto. Não, sabe por quê, Excelência? É porque Excelência, eu estou dentro nós do... temos que... vereador, eu não sou de cortar nada nesse sentido, eu sou muito liberal, Vossa Excelência é um testemunho. Mas é porque o recurso da questão de ordem está sendo empregado para continuar o horário anterior, que é o horário de oradores. Então, no horário de oradores, liderança partidária de oradores, ou mesmo na discussão de projetos, Vossa Excelência pode falar tudo isso estava na hora de discussão de projeto. Porque a questão de ordem a gente podia colocar, usar só para uma questão de ordem mesmo. E aí, quando quer falar alguma coisa sobre outras questões, pode falar à vontade na hora de discutir, que aí é livre. Concordo com Vossa Excelência. É minha obrigação ter que falar isso sobre questão de ordem. Sou nosso líder. Que a questão de ordem é dirigida a mim, então eu tenho que falar isso. Encerrado o grande expediente, começamos agora. Então, solicito aos senhores vereadores, façam a recomposição do quórum para a abertura da ordem do dia. Vereador, enquanto não segue para Brasília, onde honrará o Espírito Santo, o vereador Devani pode marcar o pontinho aqui na nossa... Aí. Tem que ter 9 aqui, vice-líder, para poder votar. Senhor presidente, eu posso usar minha questão, meu 1 minuto? Tem 10 na... Senhor Bom, presidente. enquanto sobre a mesa, Senhor presidente, eu posso usar meu 1 minuto agora? Só um segundinho. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. E vou abrir... Peço ao senhor secretário fazer a leitura do documento que chegou agora aqui, Excelência. Pois não, senhor presidente, vou aguardar a sua autorização. Regime de urgência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vitória, o vereador Max da Mata, no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvido do outro plenário, com base no que preceitua o artigo 313 a 323 do Regimento Interno, seja incluído na pauta da ordem do dia em regime de urgência o projeto de lei e decreto legislativo contido no processo protocolado nesta casa sobre o número 11.442/2015. Os vereadores estão solicitando que eu proceda à leitura. Solicito ao vereador autor, o vereador Max, que faça o encaminhamento. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras e senhores. Esse é uma urgência de um projeto de decreto legislativo, cuja ementa diz o seguinte: susta os efeitos dos decretos 14.062, de 14 de outubro de 2008, e 14.090, de 7 de novembro de 2008. Portanto, estamos falando de 2 decretos ainda da gestão anterior. Artigo 1º, ficam sustados com base no artigo 65, inciso 3º da Lei Orgânica desse município, esses decretos. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. O que são esses 2 decretos? O 14.090 ajusta o zoneamento ecológico e econômico da área de proteção ambiental APA do Maciço Central. Chama de ajuste de zoneamento o decreto, mas, na verdade, na época nós tivemos um embate muito forte com relação a isso, entre a Câmara e a Prefeitura, com ações das comunidades de Fradinhos e Romão, Ministério Público também, porque, na verdade, foi feita uma alteração de zoneamento ambiental e sendo chamada de ajuste. Por que isso? Porque
tática na época. Porque só quem pode fazer a alteração de zoneamento ambiental é a Câmara Municipal. São os senhores vereadores. Quando o município quer fazer uma alteração, tem que encaminhar um projeto de lei para a Câmara para que os vereadores possam analisá-lo e votá-lo. Quando é um ajuste, aí sim pode se fazer por decreto. Ajuste é uma pequena correção, vereadora Neuzinha, quando, por exemplo, a linha de uma zona, seja ela ambiental ou uma zona do plano diretor, ou uma zona ambiental, passa, por exemplo, no meio de um lote. Então, você vai fazer uma correção, passando atrás de um lote, e isso é um ajuste de zoneamento. Só que foi incorporada uma grande área, um grande terreno, tirando ela de uma área de proteção ambiental da APA, uma zona de proteção ambiental, para uma zona de ocupação especial na época. Esse projeto, esses decretos, eram para que naquele espaço fosse construído um conjunto habitacional de casas populares. Isso teve um embate muito forte com as comunidades, né? As comunidades, tanto de Fradinhos quanto de Romão, reagiram muito fortemente contrários a essa proposta. E o que acontece é que com as ações judiciais, porque foi um processo que se judicializou, o governo passado não conseguiu implementar a sua proposta. O governo atual não encampou, não faz parte dos orçamentos, e esses decretos estão vigindo e deixam a comunidade de Fradinhos e de Romão numa situação de uma certa instabilidade política, uma certa insegurança jurídica em função desses decretos. Portanto, eles nos pediram para que nós fizéssemos a revogação, para que, caso seja de interesse do município, por exemplo, do executivo, de se promover algum tipo de projeto ali, que ele venha da maneira correta, como projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal de Vitória. Basta, é só isso. Obrigado. Os dois números dos decretos eu não anotei. A proposta está encaminhada pelo autor. Senhor presidente, Pois não, vereador? na fase de encaminhamento, eu gostaria de proceder à leitura dos dois decretos que estão sendo... Por favor, vereador. Estão na fase de encaminhamento. Senhores vereadores que são líderes, podem se inscrever para poder... São os decretos 14.062. Vereador Marcos, os dois decretos estão aí, os originais? Não, depois eu procedo à leitura. 14 mil e outro? Esqueci de te passar uma coisa. Estou encaminhando. Do Império, ele falou que queria bater um papo com a gente. Então permaneceu esse debate, permanece o decreto, mesmo que não há intenção de fazer. Eu anotei só o número, 14 mil. Proteção ambiental. Ok. Senhor presidente, dou por satisfeito. Aqui, um é o 14 Dou por satisfeito. 14.090, 14.062. Ok. A matéria continua sob encaminhamento. Vereador Gandini para encaminhar, líder do PPS. Oi, só uma... Assim, o vereador Devani estava perguntando, eu lembro, à época, existia uma discussão se o então prefeito João Cosme poderia ou não fazer esse tipo de alteração. Né, vereador Max? Nós estávamos aqui à época, Leãozinho, se ele poderia ter feito via decreto uma alteração do PDU, porque ele chama de ajuste, e ajuste parece que tem uma liberação. Então, o que é o decreto legislativo? Ele é um instrumento para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, né? Então, a gente está considerando, quando a gente aprova isso, que esse ato é um ato além do que ele poderia ter feito, ok? É isso que... ele não poderia, na realidade, ter feito isso via decreto. Ok? Então é isso. É basicamente isso que está sendo votado. Ok? Só para deixar esclarecido, acho que é importante. Mais algum líder querendo encaminhar? Não havendo quem queira mais encaminhar, o projeto tem votação. Vou fazer um comentário. A urgência. Só um comentário. O requerimento de urgência. Só um comentário. Essa disposição do vereador Gandini é importante, mas a Procuradoria da Casa tem o mesmo entendimento do vereador?
É isso? Não, a Procuradoria da Casa podia orientar os vereadores. Tá, é isso mesmo? Eu não formalizei a consulta à Procuradoria. Sim. Não, Ele está só colocando um requerimento, mas esse projeto vai passar pelas comissões, vai ser debatido aqui. Não, amanhã, é urgência. Né? Amanhã. Então eu gostaria que antes da votação, vou votar pela urgência, mas eu queria, antes da votação amanhã, que a mesa apresentasse para nós, vereadores, o parecer da Procuradoria a respeito da matéria, ok? Por favor, dizer, não, realmente a mesa não era competência do prefeito ter feito esse decreto com esse teor, tá? Só isso que a gente quer aqui para poder votar com segurança. Porque se não era, nós temos que vetar mesmo. O vereador Marcos está coberto de razões. Vereador, só para dar segurança jurídica para nós. A Comissão de Justiça, ela é credenciada para emitir um parecer a propósito, entendeu? Acho que tem mais importância no caso o parecer da Comissão de Justiça, que será dado ainda. Ok, senhor presidente. Obrigado. Inclusive, o parecer da Comissão de Justiça, vereador, se sobrepõe ao parecer do procurador, da procuradora. Sim. É só para esclarecimento da população que nos ouve, só em relação a isso, tá certo? Projeto, o requerimento feito pelo vereador Marques da Mata está em votação. Sim, aprova, não rejeita. Não, porque no ano da eleição eu não como nada. É sim. Você engorda, né, Dedinho? Eu certo. Aí eu durmo e ando. Vereador Devani, vereador Fábio Lupe, vereador Marcelão. Eu dei a resposta da... Vereador Reinaldo Bolão. Mas vai ter greve, né? Amanhã, nós estamos lá. Não, na quinta-feira marcou para pegar a resposta amanhã. Amanhã. Vamos encerrar a votação, excelências. Amanhã aparece sentado ali, ó. Calma. Marcelão, fica Senhor calmo, presidente, você consegue. eu vou justificar o voto. Vou encerrar a votação. A empresa de limpeza, a 10 votos sim, nenhum voto não, 2 abstenções. Requerimento foi aprovado para o projeto. Senhor presidente, gostaria de também... Vereador Davi para justificar o voto. Vereador Rogerinho também quer justificar o voto. Vereador Marques, acho que Vossa Excelência traz à casa 2 temas importantes. O primeiro é não deixar algumas áreas que são importantes para a sustentabilidade, áreas de proteção ambiental, serem ocupadas de forma irregular ou regular. Independente se é irregular ou sem irregular, precisamos não ocupá-las, porque é importante para as nossas nascentes, para a fauna e tudo mais. A segunda coisa é a alteração que foi feita no nosso PDU. E o PDU é um dos temas mais importantes que temos para debater. E a alteração dele via decreto realmente fica reconhecida como impossível. Precisa ser um projeto de lei votado por 10 vereadores. Você já trocou eles? Isso com o voto do nosso presidente. 10 vereadores apreciando as propostas. Tive a oportunidade de dizer no início que o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, apresentou o entendimento pela densidade, o aumento da densidade populacional no município de Vitória. E deixando claro que qualquer embaraço no novo PDU poderia provocar ou piorar a recessão econômica. Por exemplo, outorga onerosa. Algo que pode embaraçar, que precisa ser estudado. Precisa ser melhor construído. Porque vindo, querendo ser atropelado, a outorga, no próximo projeto eu posso explicar hoje, senta aí do lado de Vossa Excelência, na minha cadeira, aqui ao lado da Vossa Excelência, eu vou te explicar algo contra o qual precisamos nos posicionar e dizer não.
aquilo que estão querendo fazer com Vitória. Alguém mais para justificar o voto? Não havendo que Só gostaria de justificar, senhor presidente. Pois não, vereador Rogerinho, líder. Dizer assim que eu acho importante a questão dessa discussão, até porque a questão da urgência ou não é algo bem... não é tão... não me considero tão importante no sentido propriamente do que vai ser discutido amanhã. Mas eu quero, assim, só afirmar que eu votei a favor da urgência, porque se realmente, vereador Max, realmente for o que Vossa Excelência colocou, Vossa Excelência pode contar com o meu voto. Caso contrário, aí nós vamos ouvir todas as discussões, todos os debates. É importante fazer essa reflexão, vereador Luizinho, porque, assim, uma coisa é urgência, outra coisa é o mérito da matéria, que aí vai abrir toda a discussão para o dia de amanhã, o qual esses vereadores vão estar preparados para discutir essa matéria. Obrigado. Senhor presidente, eu também gostaria de me inscrever para justificar o voto. Não sei quantos vereadores ainda já se inscreveram. Senhor presidente Namichek. Excelência. É que o vereador Rogerinho já concluiu a justificativa do seu voto. Eu gostaria de me inscrever também. Não sei se outros vereadores já se inscreveram aí com Vossa Excelência. Não, só ele que justificou o voto. Ele, Davi. Então eu posso... Justificar o voto? Exatamente. Pode, pois não, excelência. Não, primeiro, na verdade, eu gostaria de agradecer os vereadores que votaram pela aprovação da urgência. Eu, assim, não tenho nenhuma dúvida, vereador Rogerinho, de que a matéria será votada e aprovada amanhã, porque ela atende os anseios da cidade, em especial daquelas comunidades, e não só da comunidade de Fradinhos, mas também da comunidade do Romão. Eu recebi esses dias o Cabral, que é hoje o presidente da Associação de Moradores lá do Romão, discutindo a matéria. E o que eles querem é mais do que a revogação desse decreto. A comunidade do Romão também quer a criação da unidade de conservação naquela área, e eles também querem participar de um processo de recuperação, de reflorestamento daquela área. Nós estamos falando de um espaço que é um topo de morro, e que a legislação ambiental já não permite também a edificação. Então, além do problema do decreto em si, que foi debatido muito fortemente, inclusive na Justiça, porque esse assunto é palco de ações, inclusive do próprio Ministério Público, ok? Que questionou também, a publicação desses decretos sem que se respeitasse o trâmite correto, em especial no que diz respeito à alteração de zoneamento ambiental, que só pode ser feito pela Câmara Municipal. Então, o que nós estamos fazendo aqui é corrigindo um equívoco que foi cometido ainda no passado, dando segurança jurídica, política, institucional, social àquelas comunidades, em especial de Fradinhos e do Romão. Então, sim, esse não é um projeto contrário ao governo que está aí na administração, não é contrário ao secretário que está lá trabalhando, esse não é um projeto que atenta contra o governo anterior, simplesmente faz uma correção ao trabalho que foi feito, e eu acho que quem tem a ganhar com isso são essas comunidades. Então, por isso eu fico absolutamente tranquilo com a votação dessa matéria, com a discussão do mérito dessa matéria amanhã, porque o que nós estamos fazendo nada mais é do que defendendo os interesses daquelas comunidades. Obrigado. Bom, nós vamos passar agora ao próximo ponto, senhores vereadores. É um projeto que está com discussão e encaminhamento já encerrados. Está em regime de votação. O projeto 236/2015, autorizando o Poder Executivo a proceder àquela permuta de bem imóvel da administração pública com a cooperativa de catadores. A Comissão de Justiça já deu pela constitucionalidade, já foi aprovado na Comissão de Políticas Urbanas e de Finanças. 3/5. O projeto está em votação. Sim, aprova. Não rejeita. Discutiu e encaminhou. Vamos lá, excelência. Só deu aquilo ontem.
O voto do líder. Enquanto o voto do líder... Já caiu o voto do líder, está lá já. Neuzinha. Gandini. Neuzinha, Gandini. Vamos encerrar a votação, então? Ok. 13 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. O projeto aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Foi não? Senhor presidente, os dois projetos em votação, o projeto do vereador Devani Ferreira e o projeto do vereador Marcelão, está denominando logradouro público. Possibilidade de colocar em bloco esses dois projetos para a gente fazer a votação? Ok. Se o plenário concorda, permanece como está, aprovado. Dois projetos, 104/2015 e o 122/2015. É para ler, presidente? O projeto está em discussão. O do Devani denomina Travessa Dalma Sarmento de Miranda. Apoio não, vereador. Projeto do vereador Devani Ferreira, projeto de lei 104/2015, denomina Travessa Dalmo Sarmento de Miranda Filho, logradouro no bairro Fonte Grande. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Projeto de autoria do vereador Marcelão, denomina Celina dos Santos Machado, a rua sem nome, localizada próxima à rua Loureiro Nunes, bairro Santos Dumont. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade também com emenda. Votação, maioria simples. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar, os dois projetos entram em votação. Sim, aprova, não rejeita. Vereador Fábio Lube, vereador Gandini, vereador Luizinho, vereador Sérgio, vai votar não? Vamos encerrar a votação. 13 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Matérias aprovadas. Quarto item da pauta, secretário. Próximo item, projeto de autoria do vereador Rogerinho, presente. Projeto 76/2015, que dispõe sobre a preservação, cadastramento, monitoramento e recuperação das nascentes existentes no município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, Comissão de Meio Ambiente pela aprovação. Em discussão. Vereador Max para discutir a matéria. Eu queria primeiro parabenizar o vereador Rogerinho pela proposição. Uma importante matéria para a cidade nesse momento de crise hídrica. Vereador, Vossa Excelência foi muito feliz com a apresentação da proposta. Lá na prefeitura, quando eu cheguei na Secretaria de Meio Ambiente, já existia um projeto chamado Nascente Viva. Um projeto que identificou as nascentes na cidade de Vitória que necessitavam de intervenções para sua recuperação. 45 nascentes. E não é nenhuma alusão a qualquer candidato a prefeito no ano que vem, estava lá no projeto. 45 nascentes. Durante os 6 meses que eu tive lá na secretaria, eu falei isso ontem aqui na sessão, eu consegui recuperar apenas uma nascente no Vale do Mulembá. Ainda assim, consegui fazer a recuperação com o plantio de mudas no seu entorno, numa ação muito bonita com alunos das escolas municipais, da rede pública municipal, né? Participaram da ação de plantio.
A gente conseguiu fazer o plantio, conseguimos fazer o cercamento da nascente com morões e a colocação da cerca, graças ao Instituto Terra, do renomado fotógrafo Sebastião Salgado, que nos doou todo esse material. Porque, infelizmente, nós não conseguimos apoio financeiro nenhum do Executivo para investir na recuperação de mais nascentes. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu louvo a proposta de Vossa Excelência, mas mais do que discurso, mais do que projetos de lei, o que a gente precisa de ver no meio ambiente são recursos sendo aplicados para que ações como essa, de recuperação, de preservação, de educação ambiental, com relação às nossas nascentes, por exemplo, possam virar uma realidade. Porque senão nada disso vai passar de bravata ou de discurso em período eleitoral. Esses dias teve uma matéria no jornal, eu falei isso ontem aqui, o secretário anunciando investimentos de recuperação em 5 nascentes. 5 nascentes, Excelência. 5 nascentes. E o investimento é tão pouco, que assim, dá pena de ver a prefeitura comemorando, um secretário indo para o jornal, fazendo matéria, comemorando a recuperação de apenas 5 nascentes. Eu gostaria que fosse apresentado um projeto que mostrasse que vão ser recuperados pelo menos uma nascente por mês, e que ao longo dos próximos 45 meses, todas as nascentes da cidade fossem ser recuperadas. Mas, enfim, foi feita a matéria, foi dito que vai recuperar 5 nascentes, a gente não sabe quando começa, quando termina, vereador Zezito, e se elas vão ser recuperadas. Mas o que mais me assusta, vereador Rogerinho, é o destempero emocional do secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória. Isso me assusta demais da conta. Como é que o prefeito Luciano, eu não sei como é que ele vai lidar com isso, mas a comunidade de Fradinhos, por exemplo, tem grupos de WhatsApp e tem página no Facebook. Uma moradora de Fradinhos, porque tem assessores do secretário ainda aqui na Câmara, que, aliás, tem uma postura bastante ofensiva de agredir os outros colegas vereadores nas discussões e debates, no grupo de WhatsApp ou nas redes sociais, né? Uma moradora que não é assessora, porque o que o vereador e secretário Luiz Emanuel tem são assessores aqui que moram em Fradinhos e que só fazem esculhambar com os outros, ninguém mais presta na cidade, só ele que faz pela cidade e pela comunidade de Fradinhos. Uma moradora de Fradinhos colocou assim, depois de uma publicação dessa assessora: um espaço comunitário não deveria ser utilizado para publicidade de feitos políticos e autopromoção. Ela publicou uma indicação que foi feita lá na página da comunidade de Fradinhos, tanto de político quanto de seus assessores de plantão. Político bom deveria ser voluntário, ou com vários cursos e especializações nas áreas de atuação, passando inclusive por concursos de provas e títulos. Precisamos deixar esse espaço menos umbilical e abrir os olhos para as esmolas em tempos de eleição, cansada de enrolação e dos palanques virtuais. Ela não citou o nome de ninguém. E ela sequer comentou dentro da publicação feita pela assessora do vereador. E várias pessoas da comunidade comentaram, replicaram e tal. Vai o secretário de Meio Ambiente, que não deve ter muita coisa para fazer lá na secretaria, e fica o dia inteiro acompanhando a rede social e respondendo as coisas na rede social, comentou, fez vários comentários e depois não foi homem suficiente, essa é a palavra, para manter aquilo que ele escreveu. E ele apagou tudo hoje, mas elas salvaram. Ele colocou assim para a moradora: você realmente é surpreendente, fulana de tal. Do que você reclama ou tem receio? Que minha obrigação como vereador trabalhando pela cidade, mas não me furtarei em prestar contas de meu trabalho. Goste você ou não,
Afinal, como você pretende transformar as boas iniciativas sem comunicação? Em qual mundo você vive? Você, diferente do que diz, deveria estar cobrando aqui do seu vereador a prestação de contas para o seu bairro. Começo a achar que estou incomodando uma casta, que representa alguém escondido, mas que em breve vai aparecer. Não tenho o mínimo receio do debate, com absoluto respeito que você merece como cidadã. Com relação à minha assessora, fulana de tal, ela está mais do que autorizada a continuar defendendo sua comunidade e o mandato que eu, com orgulho, tenho a honra de defender. Em outro momento, já vou concluir, senhor presidente, ele coloca o seguinte: sem dissimulações, fulana, não sou dado a elas. O único político com mandato a usar esse espaço para cumprir uma legítima obrigação política fui eu. Minha formação tem a ver com o meu caráter, com o meu berço familiar. Tenho 53 anos, uma história de vida modesta, porém limpa, tanto do ponto de vista pessoal como político, construída com muitas lutas. Por favor, não me confunda. Em nenhum momento agredi a você, sabe bem disso. É só ler o que você escreveu e o que escrevi. Eu, sim, me senti agredido. Ele vestiu uma carapuça que ela não havia citado. Só que é mais do que isso, senhores vereadores. É mais do que isso. Eu precisava de um pouco mais de tempo. Precisava senhor mesmo. Presidente. Eu vou depois fazer o encaminhamento. Eu vou concluir, então, a discussão. Se mais algum vereador quiser discutir, tudo bem, senão já fico aqui para o encaminhamento. Está em discussão, não havendo o que quer discutir, a matéria pode ser encaminhada. Vereador Marques para encaminhar. Então, ele continua aqui, senhor presidente. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Dizendo que é professor de matemática. Aliás, eu queria saber, tem quanto tempo que ele não é professor de matemática, né? Porque a história que eu conheço do vereador e atual secretário Luiz Emanuel é de que ele foi assessor de um monte de gente. Nos últimos anos, passou pela assessoria de vários políticos. Então, sala de aula mesmo que é bom, eu não sei quanto tempo que isso aconteceu. Dissimular é o mesmo que ocultar, esconder, fingir. Aquele ali, grandão da porta. Eu vou achar esse outro trecho aqui, tem muita mensagem, mas isso, senhores vereadores, todo esse debate está se dando na comunidade de Fradinhos, vereador Rogerinho, pura e simplesmente por conta do desrespeito que a administração tem cometido com aquela comunidade. Primeiro, com o cancelamento da consulta pública para discutir a criação da unidade de conservação do Parque Natural de Fradinhos e de Romão. Depois, porque a prefeitura remarcou e o atual secretário, o vereador Luizinho, não se deu o trabalho sequer de cancelar a consulta pública que havia sido marcada pela prefeitura. Não se deu, assim, não prestou sequer o respeito àquelas comunidades de cancelar e dizer que vai marcar numa outra data, ou de já marcar uma outra data. Porque ele diz que o que ele precisa, é porque tem só 30 dias que ele está na secretaria, ele precisa ter tempo para entender uma proposta de criação de uma unidade de conservação, em especial a de lá, que não tem absolutamente nada demais. Nada demais. O que falta é um pouco de vontade política.
O que falta é respeito, é mostrar que prestigia aquelas comunidades e que prestigia de verdade o meio ambiente. E não ficar de bravata, não ficar tergiversando, não ficar de blá blá blá, não ficar com um discursinho bonito falando de valores, de prioridades, de história, de família, de não sei o quê, e não dizer nada e não resolver nada. Porque discurso, vereador Marcelão, a sociedade está de saco cheio. O que ela quer é ver ações concretas para que os seus interesses sejam atendidos. Muito obrigado. O líder do PSB, Davi, para encaminhar. De caminhar, senhor presidente. Em seguida, o líder, Vereador Rogerinho. Vereador Luizinho. Vereador Luizinho. Vossa Excelência trouxe um bom tema, que é o orçamento municipal. Orçamento que realmente precisa ser avaliado. Na minha ótica, eu não tenho como apreciar o orçamento ou voltar favorável a ele se não identificar uma solução para o terceiro Conselho Tutelar de Vitória. Foi essa informação que, quando questionado pelos jornalistas, me fizeram o que eu achava, se eu tinha disposição, irei assinar, junto com o vereador Marcelão, a proposta para criar o terceiro Conselho Tutelar de Vitória. Precisamos de uma solução. Vamos assinar junto, vereador. Precisamos, pelo menos, olhar para o futuro e ver, em algum momento, ser possível a criação. Aí os mesmos elogios tecidos pelo vereador Max ao vereador licenciado secretário de Meio Ambiente são os que eu teço para o nosso secretário de Assistência Social. Há o sentimento de que as pessoas estão brincando naquela secretaria. Porque o questionamento feito é, em razão da redução das despesas, é que não é possível se criar. Mas, ao mesmo tempo, se apega na existência de uma lei municipal que fala que é 1 a cada 200 mil moradores a existência de um conselho tutelar. A resolução do CONANDA se manifesta o contrário. Então, venho aqui também deixar a minha opinião, vereador Luizinho. Acho que de forma legítima, Vossa Excelência defendeu, e eu quero defender, peço que leve orientação, possibilidade de se retirar o orçamento que aqui está, para que volte à prefeitura e seja incluída de alguma forma. Acho muito melhor do que muita coisa que lá está. Estou disposto a dialogar com base na criação. Vereador. Senão, a gente apresenta aqui e começa a coletar. Aqueles vereadores que entenderem serem favoráveis à proteção da criança e adolescente e que olham para o Conselho Tutelar como instrumento capaz de assim fazer, que votem favorável. Caso contrário, votem não. Vereador Marcelão. Vereador, já vou declarar meu voto aqui junto com Vossa Excelência. Não cabe a parte de encaminhamento, assim, infelizmente. Vossa Excelência pode encaminhar. Tá certo. Na ausência do seu líder. Desculpa, é porque ele... Mas se Vossa Excelência tem um minuto depois... Vou falar um minuto depois, Excelência. Então, vereador Marcelão, vereador Bolão, vereadora Neuzinha, também preocupada com os cortes da assistência social, precisamos ter, por parte do secretário, o envio de, pelo menos, do projeto de lei que adequa a nossa legislação municipal à legislação, à resolução do CONANDA. Caso contrário, nós continuaremos sendo omissos com relação à proteção das nossas crianças e adolescentes. Continuaremos o estado de omissão. Acho que esse não é o entendimento do nosso prefeito, que assumiu o compromisso com as famílias e assim tem feito. Na defesa do combate ao crack, as pessoas em situação análoga de rua, mas precisamos avançar com relação ao terceiro Conselho Tutelar. E precisamos do envio dessa proposta. Mas muitas vezes a gente fica fala aos ventos, mas tenho certeza que as pessoas têm visto. E aproveito, cumprimento Sandro Parrini, que se faz presente, nosso vereador, aliado nos debates desta casa. Vereador Namchek, posso usar meu minuto? Com todo prazer, eu estou aqui querendo ouvir Vossa Excelência. Eu, assim, vou parabenizar o vereador Luizinho, que tocou nesse assunto, questão do orçamento. Eu, particularmente, vereador, não vou fazer nenhuma emenda, ao orçamento. Mas pode contar comigo
na sua emenda no que diz respeito à unidade de saúde, até porque essa unidade de saúde já é histórica na sua região. E na questão também do vereador Davi, eu vou também já dizer que vou assinar junto com o vereador, até porque tinha dado a entrada nesse projeto, o vereador também tinha dado a entrada, acho que ele até entrou antes de mim. Né? Mas a gente precisa discutir, vereador Luizinho, essa questão do orçamento. Eu acho que a questão do orçamento, vereador Davi, tem que ir para a lei orgânica, que seja a demonstração nessa casa para o futuro dessa cidade. Que possa entrar também na lei orgânica a questão do remanejamento do orçamento da nossa cidade. Então, é uma coisa para discutir, nós vamos ter oportunidade com o secretário, até porque a peça orçamentária que recebi e estou lá lendo, discutindo, tem algumas rubricas que não dá para abrir lá e não dá para saber o que vai ser aplicado aquele recurso que está colocado lá. Mas a vinda do secretário aqui vai nos abrir mais a visão em relação a esse orçamento. Muito obrigado, vereador Namichek, que deixou eu usar meu 1 minuto rigorosamente. Vereador Rogerinho, para encaminhar. Senhor presidente, na realidade eu gostaria só de pedir aos nobres pares o apoio nessa matéria, é uma matéria importante, como foi falado também pelo vereador Max da Mata, sobre a recuperação das nascentes existentes no município de Vitória, já que nós vemos numa crise nacional hídrica, e acho importante a gente começar a avançar nessas discussões, e avançar diretamente, e em alguns casos até como este, fazer com que torne-se lei, porque na realidade, vereador Reinaldo Bolão, isso deveria acontecer naturalmente, né? Não precisaria ter uma lei para que as coisas muitas vezes acontecessem. Não de agora, mas ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, as nascentes já deveriam estar sendo preservadas, não só no município, mas também no nosso país. Então, gostaria de pedir aos vereadores o apoio nessa matéria. Obrigado. A matéria agora entra em votação. Senhores vereadores, sim, aprova, não rejeita. Vereador Fabrício Gandini, vereador Luizinho, vereador Anderson Marinho. Zezito. Cadê o vereador Zezito? Vamos encerrar a votação? Ok? Doze votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Matéria aprovada. Último projeto da pauta é o projeto de resolução. Senhor secretário, por favor. Item 5 da nossa pauta do projeto de resolução número 12 de 2015, contido no processo 9.312 de 2015, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a substituição de servidores no âmbito da Câmara Municipal de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis pela aprovação. Votação maioria simples. A matéria está em discussão. Não havendo que queira discutir, a matéria pode ser encaminhada. Não havendo que queira encaminhar, a matéria tem votação. Sim, aprova, não rejeita. Vereador Fábio Lube, vereador Gandini, vereador Luizinho, vereador Marcelão, vereadores Luizinho. Projeto regulamentando a substituição. Projeto que já passou pelas comissões. Vamos encerrando então, excelências.
Júlio, passa o tablet. Vereador Vinícius. Só um segundinho, vereador. Encerrada a votação. 12 votos sim, nenhum voto não, abstenção. Vereador Davi, quer... Não. Excelência, matéria aprovada. Encerrada a nossa pauta. Vamos encerrando a sessão, convocando seus vereadores para a próxima sessão ordinária. Amanhã, no horário regimental. Boa noite.